Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar mais um Papo de Repórter, o programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudios, também no site seculodiario.com.br, trazendo um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo. Eu sou o Vitor Taveira, hoje tenho novamente a companhia da Fernanda Kozemenko. Olá, Fernanda, como é que está sendo o noticiário nessa semana atípica aí, com 2 feriados, né? Mas pra gente não tem muito feriado não, né? Continuamos na ativa aí. As coisas não param, né? E também temos aqui a estreia no Papo de Repórter, né? De volta das férias merecidas aí, Roberto Junquilho, jornalista de política do Século Diário. Bem-vindo, Junquilho. Obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei os que estão me ouvindo como é que vai ser. Estou de volta. Felizmente, superei já o período de readaptação e estamos aí. Vamos em frente. Vamos que vamos. O assunto da semana hoje é a ocupação do MST e a luta pela reforma agrária no Espírito Santo. Ainda vamos ter as dicas de eventos culturais e de viagem. Mas antes disso, vamos para o giro de notícias. Bom, na política, noticiário nacional, o STF torna réu 5 capixabas envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Os crimes incluem danos ao patrimônio, incitação à animosidade das Forças Armadas e golpe à democracia. Voltando aqui para o Espírito Santo, o Ricardo Ferraço assumiu o governo por 6 dias em meio a especulações eleitorais. O vice-governador assumiu pela primeira vez a gestão, né, enquanto o Renato Casagrande participa de um evento lá em Londres. Também, falando aqui do Espírito Santo, a corrida eleitoral de 2024 altera bloco político e mira disputa ao governo. A matéria fala que o Amaro Neto deve permanecer no Republicanos e ter sua influência ampliada por forças no âmbito nacional. Essa questão também está muito aí em evidência essa semana. Todas essas notícias, lembrando que estão no seculodiario.com.br. Na coluna socioeconômicas, a coluna Corpo Fora diz que discursos de aliados e placar esmagador deixaram claro que o veto ao aumento de salário não passou de jogo de cena. O governador vetou, né, o aumento do próprio salário e aí a Assembleia derrubou. Na Câmara de Vitória, a notícia é a rejeição de uma frente para debater o desconto de 14% dos aposentados. Teve mobilizações lá na Câmara dos aposentados contra essa taxação de 14%. E a proposta do vereador André Moreira do PSOL foi contestada pelo Davi Ismael, né, que era o presidente da Câmara e conduziu o projeto de reforma da Previdência em 2001, logo no início da gestão do Pasolini. Bom, temos também a notícia que o ex-prefeito de Ibitirama, acusado de matar a esposa, foi preso. É o Célio do Abelar, que foi eleito em 2020, estava foragido desde o dia 11, depois de atirar em Vanusa Spala de Almeida. Saindo aqui da política, entrando, né, aproveitando também essa questão do criminal, né, a prisão do policial militar que matou o músico em condomínio será prorrogada. Essa é uma das notícias, né? O delegado descartou a legítima defesa desse caso, que ocorreu em Jardim Camburi, e apontou o crime como execução brutal, covarde e com requintes de crueldade, né? O músico Guilherme Rocha, um crime aí que chocou também muitas pessoas, né? Comentários, Fernanda, Junquilho, sobre essas notícias? Junquilho está acompanhando mais, né, Junquilho? Isso aí está mais a sua área, né? É o seguinte, na área política, você falou aí de 5 réus. O Supremo considerou 5 réus capixaba que participaram daqueles atos terroristas em Brasília, não é? E isso ocorre no momento em que o golpe de 2016 e de 8 de janeiro continua em curso, não é? E o Brasil passa hoje de uma situação muito grave. A extrema-direita aproveitando isso, inclusive com alguns representantes da extrema-direita do Espírito Santo, querendo repercutir e distorcer o ato terrorista que houve lá, com esse quebra-quebra todo, não é? E as coisas continuam, insuflando também o meio militar, que desde a proclamação da República não larga o osso de se meter na política nacional, não é?
e procurar o lugar deles, que são os quartéis, né? E na área do STF tem também o retorno do desembargador albanês, depois de 1 ano e 4 meses afastado por conta da Operação Naufrágio, né? Um escândalo aí no judiciário capixaba, e que nos traz à tona novamente essa questão dos juízes, quando eles são afastados, eles ganham de penalidade aposentadorias e tal, recebemos poucos salários, são coisas que nos incomodam, né? O dinheiro público paga uma pena dos juízes, essas pessoas aí, que na realidade é um prêmio, não é? Mas eu queria, dentro daquilo que você falou, o Vitor, falar também da questão, que é a coisa da semana, mais da área da Fernanda, mas que toca também na área política, né? Que é a questão da reforma agrária. Porque essa questão aí é a reforma agrária, essa questão que está acontecendo em Aracruz é a reforma agrária. Isso, de pessoas do governo da extrema-direita interior não mudaram ainda, né? São coisas ainda que não se justificam. Isso ocorre no momento em que o governador Renato Casagrande vai para o Converscote, promovido por ex-governador de São Paulo, esse Converscote João que ele Dória, já promoveu em Nova York, em Lisboa e hoje em Londres, né, com representante do neoliberalismo, algum do neoliberalismo mundial, como representante do jornal Financial Times, né? E está lá Rodrigo Pacheco, Simone Tebet e Casagrande falando o novo posicionamento no Brasil do meio ambiente. O governador Casagrande teria autoridade, alguma coisa para falar o novo posicionamento do Brasil no meio ambiente? No momento em que nós respiramos aqui diariamente toneladas e toneladas de pó preto e não se faz nada, no momento em que se desmata e se planta eucalipto e se dá incentivos fiscais, né? Então, são coisas que a gente tem que colocar em pratos limpos, a gente tem que divulgar isso, porque nós não divulgamos, nós não vemos isso na mídia, na chamada mídia corporativa, na mídia, você só vê esses assuntos na mídia independente. É bom que se fale, né? Então, eu queria ressaltar esses 3 casos, no momento, sem querer me alongar, em que nós vemos uma coisa terrível na Assembleia Legislativa e na Câmara, nas 2 casas legislativas do Estado, da capital aqui, que é a Câmara e a Assembleia, nós vemos uma coisa assim muito ruim, sem conteúdos, não é? Uma coisa terrível, que uma das coisas que me chamaram a atenção é o título de cidadão espírito santense ao deputado federal Nicolas Ferreira, né, o mais votado do Brasil, pasmem, ele foi o mais votado do Brasil, de Minas Gerais, que vem receber um título de cidadão espírito santense unicamente porque vai casar com uma menina de Pinheiros, no Espírito Santo. Ele não tem nenhuma ligação com o Estado. Talvez ele já tenha vindo na Será que ele praia, vai em vir? Guarapari. Não Parece sei. uma Será que ele vai vir de peruca? Será que ele vai vir de peruca? É aquele de receber a peruca, homenagem? isso parece uma piada. E nós vemos isso na Assembleia, onde nós vimos também aquele amanhã vou lá hoje, do veto do governador ao aumento de 5% nos salários. Não é? Então, teve o veto, mas é como o veto faz de conta, né? Aquele negócio, eu não sou contra nem a favor, muito antes, pelo contrário. Não é? E pronto, e é isso que nós estamos vendo, um legislativo terrivelmente ruim, sem conteúdo, e a coisa vai nesse ritmo. É isso que eu queria comentar inicialmente. O tempo é curto, mas estamos aí. Vamos combater essas coisas aí, com certeza. Certíssima indignação. Realmente está faltando muito Isso aí, conteúdo, né? Junquilho. Falando agora Ele como levantou primeiro. a bola, né, do MST, da reforma agrária, né? Não sei se você vai Pois querer é. entrar nisso agora, Vitor. Falando já que o meu bloco foi do Junquilho, o segundo é mais para Fernanda. Tem a matéria Nossa Senhora interceda para que não fechem nossa escola, clamam comunidades. Os visitantes do Carnaval de Congo de Roda d'Água foram recebidos
com faixas pela reabertura da escola no campo. Eu tive lá, eu pude ver essas faixas, né? E a outra é que a Justiça determinou a demolição de construções ilegais na Lagoa Nova, em Linhares. Chalés, piscina e deck já estavam embargados e os infratores reincidiram. A multa pode chegar a R$ 100 mil. Quer comentar algum Sim. desses, os dois? Pois é, tem essas duas matérias. A gente está acompanhando esse caso da escola de Cariacica, né, Escola do Campo, que é uma escola muito bacana. É uma escola com estação de ciências, é uma coisa bem diferente, assim, um ensino muito bom. E tá essa mesma coisa aí que ele falou, né? Não sou contra nem a favor, muito menos ao contrário, porque a prefeitura, ela simplesmente fechou essa escola em janeiro, alegando que não tinha como chegar o transporte escolar, porque eu também não conheço ali a escola, mas eu conheço Roda d'Água, né? Então, Roda d'Água é um destino turístico aí uma vez por ano. Acima de Roda d'Água, subindo um pouco ali as estradas de chão, tem essa escola. E algumas comunidades ainda mais acima dessa escola. Então, o transporte para chegar lá, a prefeitura alega que não tem como. E de fato não tem. Tem uma cratera aberta desde outubro, se não me engano, outubro, dezembro do ano passado, nas chuvas. E tem várias fotos nas redes sociais da comunidade. Realmente é complicado de passar. Mas para a festa de Congo, os ônibus passaram. Né? E a gente até discute isso, mas poxa, tudo bem, uma vez por ano, não sei o que, agora todos os dias passar do lado de uma cratera com criança é complicado, realmente inviabiliza. Porém, a prefeitura, a primeira posição que ela colocou foi assim, nós vamos fechar a escola, porque o ônibus não chega, aí depois nós vamos procurar um terreno para comprar, e aí a gente vai construir uma escola nova. Olha só a loucura. Aí, quer dizer, aí mandou os alunos, cada um para um canto, uma confusão danada, um monte de criança não consegue ir para lugar nenhum, e já estamos no final de abril. E aí, quando o jornal chegou, começou a denunciar essa situação, a comunidade se empoderou. Isso é uma das coisas legais do trabalho nosso, né? Que às vezes a gente lança as notícias, não tem muito retorno, e nesse caso a gente está vendo que a entrada do jornal ajudou a comunidade a se empoderar. Eles falam muito isso, poxa, vocês estão dando uma força, a gente estava aqui sozinho, e aí eles se animam e fizeram as faixas e faz abaixo-assinado e tal. Então tem toda uma mobilização por conta dessa exposição que o jornal deu. Baita manifestação, porque foram milhares e milhares. É um momento no ano em que mais pessoas vão, foram milhares de pessoas na festa, né? Constrangedor, e aí né? Tava o secretário de Cultura lá. Né, constrangida com isso, colocou umas notas assim, não vamos fechar a escola. Só que a escola já está fechada desde janeiro. Então, assim, agora ela está recuando, já está refazendo um discurso, dizendo que está tomando essas medidas emergenciais, mas que a escola vai ser reaberta assim, que aí já joga para o governo do estado. Assim que o governo do estado consertar a estrada, a gente volta com a escola. E aí o governo falou que está em fase final de licitação para consertar a estrada, mas vai saber quando que isso vai acontecer. Enfim, a gente continua acompanhando, a comunidade está bem mobilizada, se animando bem, e a gente espera salvar pelo menos essa escola, né? Porque o Espírito Santo já perdeu mais de 500 escolas do campo em, tipo, uma década, assim, né? E tá com essa ameaça de fechamento de mais um monte aí por conta do Tribunal de Contas agora. Então, seguimos aí na luta, né? Apoiando essa escola. Sobre Lagoa Nova, rapidinho, você quer comentar algo? Acho que é uma questão muito forte lá em Linhares, né? Essa privatização das lagoas. Eu sou de são várias Linhares, lagoas. né? E essa lagoa é Eu não sabia, maravilhosa, não, é que uma você era das lagoas linharense. mais bacanas da cidade, com água transparente. As minhas memórias de infância são lindas ali, dos meus pais, enfim, é uma lagoa bem importante. E também para abastecimento da cidade, né? Durante os rejeitos lá da Samarco, ela ficou ainda mais importante. E aí foi preciso fechar ela para não contaminar com comunicação com o Rio Doce. Mas tem isso, né? Um lugar bem nobre assim da cidade, então as pessoas mais endinheiradas lá, elas querem fazer o que bem entendem, né? Então fizeram essas construções aí irregulares, tinham sido embargadas pela prefeitura, continuaram fazendo aí esse juiz Tiago, que ele é bem valente, né? As coisas que eu vejo ele fazendo, ele colocou lá a multa, até R$ 100 mil, tem que retirar todas as obras e recuperar toda a área. Beleza, mais duas notícias aí, falando do canal do Século Diário no YouTube, dos podcasts, quem quiser aproveitar para ver outros programas. O Espírito Santo está preparado para as mudanças climáticas. Uma entrevista com o cientista social José Marques Porto, falando desse tema que é tão urgente, tão importante e pouco debatido, né? O Século acompanha, né? Inclusive, mas é importantíssimo. E tem também o que quer a UP, a mais nova legenda de esquerda, uma entrevista com a Ellen Guimarães, dirigente estadual, que comenta os ideais, a base social e os planos eleitoral da Unidade Popular, que é um novo partido
né, o mais novo partido do Brasil, que está aí se organizando também no Espírito Santo. Bom, vamos então para o assunto da Ô, semana. Vitor, deixa eu te falar, tem uma matéria que saiu na sexta-feira passada, né, que acho que entra nesse bloco aí de semana, né, porque foi depois que o último papo foi ao ar, que foi também um caso que está rendendo bastante, que a gente deve acompanhar repercussões por conta dessa exposição, que foi uma denúncia, né, de assédio sexual dentro da universidade, dentro da UFES. E isso Professor, né? está rendendo bastante também, porque é uma situação que é invisibilizada dentro da universidade, não só a capixaba, mas no Brasil todo, e a UFES está dentro desse movimento nacional, estão sendo feitos aí seminários, simpósios, né, uma tentativa de tirar esse véu aí de invisibilidade, porque é um problema bem sério. Então, foi um caso de um professor, a gente conta bem os detalhes disso na matéria, né, depois o pessoal pode olhar lá, está na editoria de Justiça até, e, enfim, as alunas foram assediadas sexualmente, foram 4 alunas, isso em 2000 e... Nossa, muito tempo, 2015, eu acho, está lá na matéria. E elas pediram ajuda, né, e foram acolhidas por um professor que tentou fazer essa denúncia várias vezes dentro da universidade, não conseguiu, o centro tecnológico negou, falou que não tinha como, porque não tinha prova, ele tentou de novo, ele foi para a delegacia, ajudou essas alunas, quer dizer, e o caso invisibilizado até agora. Ele finalmente conseguiu fazer um registro há 1 ano atrás e está simplesmente parado, nada acontece. Então, é uma prática dentro da universidade, né, todas elas, isso é generalizado, de invisibilizar esses casos de assédio sexual, assédio moral, e tem essa turma aí querendo movimentar para tirar essa situação, né, que as pessoas ficam encorajadas a denunciar e serem retratadas, né? Então, isso está correndo. Aí, como dentro da universidade não andou, foi feita essa denúncia ao Ministério Público Federal e Estadual. Então, essa foi a notícia que a gente deu na sexta-feira, que eles resolveram levar isso para o Ministério Público para ver se acontece alguma coisa, né? Exato, a gente sabe que é uma prática que ocorre muito, né? E estamos no momento de dizer basta, né? Esse tipo de Há um, assédio corriqueiro, né? Relações de poder, inclusive, enfim. há um assunto também, Vitor, se ainda tiver tempo, não sei se tem, que é com relação à sucessão às eleições municipais do ano que vem, não é? O mundo político já está em movimentação intensa, não é? Principalmente aqui entre as prefeituras da Grande Vitória, não é? E foi esfacelado com essa movimentação toda o grupo do Republicano, que foi criado no final do ano passado pelo Eric Musso, então todo-poderoso presidente da Assembleia Legislativa, né? Que foi derrotado ao Senado, e está aí, e agora as pessoas estão saindo do Republicano, que é do empresário Edir Macedo, aquele dono da chamada Igreja Universal, e deve restar no Republicano o Amaro Neto e o Eric, né? O Amaro deve estar a disputar a Prefeitura da Serra ou a Prefeitura de Vitória. Você fala da saída do Pasolini, né? O Pasolini, muito desgastado, também está sendo assediado por outros partidos e deve sair, que é um bloco político que pretendia se... O Roberto Carneiro, que era o grande articulador, hoje está com o Tarcísio, lá em São Paulo, né? E tudo isso dentro depois da mudança do governo, da eleição do Lula, que traz à tona isso que Fernando tirou aí, a questão das escolas também, né? Os ataques às escolas, hoje teve uma ameaça aí, não é? Que isso vem tudo, não são coisas isoladas. Né? O ataque às escolas não são coisas isoladas, faz parte de um contexto, de uma guerra híbrida, que está aí em todo, na mídia, está nos tribunais, nas assembleias, né? E eu vejo os deputados aqui, nossos deputados, pedindo armamento nas escolas, guarda armado, fuzis nas escolas. Imagina que clima que está se criando, né? É um clima pré-nazismo na Alemanha, em 1935. Então, eles querem criar esse clima que foi criado lá, né? E alguns desinformados acham que essa medida é certa, colocar guarda armado, todo mundo armado dentro das escolas, né? Isso vem
das coisas que são aprendidas em casa, das aulas de tiro que são ministradas a crianças nos clubes de tiros e que vem disso na esteira do bolsonarismo, da extrema-direita que tomou conta do Brasil durante 4 anos e está aí, muito firme. É preciso que se veja isso. É isso, vamos então para o assunto da semana. Bom, temos 3 notícias aqui que se referem ao assunto da semana. Famílias ocupam áreas devolutas em posse da Suzano Celulose em Aracruz. A ação faz parte da Jornada Nacional em Luta pela Reforma Agrária, realizada desde 1997 pelo MST. A outra notícia é que famílias reivindicam a identificação de terras devolutas em área ocupada. O liminar judicial em favor da Suzano ignora evidências de grilagem em terras públicas pela empresa, alerta o MST. E a outra é que o secretário garante que irá cumprir protocolos legais em reintegração de posse. O Ramalho apontou medidas em vídeo. Já a Secretaria de Direitos Humanos dialoga com o governo federal para pacificar a ocupação do MST em eucaliptais da Suzano. A Fernanda que está acompanhando mais de perto essa questão, acho que a gente tem algumas coisas para falar sobre isso, né? São muitas coisas. Inclusive está acontecendo uma reunião agora, nós estamos gravando aqui na quinta-feira. Pode ser que tenha alguma novidade, então quem quiser entra lá também no seculodiario.com.br para ver. Eu estou aguardando a finalização aí desse caso, o dia de hoje, né? O capítulo de hoje, que a gente está desde segunda-feira acompanhando. E enquanto a gente está gravando aqui, está a expectativa de acontecer uma reunião, que a princípio estava marcada para as 18 horas, com representantes do governo federal, estadual, né, o MST, para pacificar, como a Nara Borgo tinha dito ontem, né? E houve também, durante o dia, pode ser que tenha acontecido, a gente está buscando essa confirmação, uma reunião, como o Ramalho tinha anunciado, a reunião de preparação de despejo, né? Que foi uma postura que ele adotou de seguir todo o protocolo aí de direitos humanos e tal. Então, não fazer aquela coisa truculenta, chegar com secretarias municipais, estaduais de direitos humanos, de ação social, enfim, fazer todo um plano de remoção das pessoas, um diagnóstico, enfim, tem todo um protocolo, e essa reunião final seria feita hoje à tarde, a gente ainda não sabe como é que aconteceu isso, e o que vai dar essa reunião agora da noite, né, prevista. Mas em âmbito nacional, as negociações já estão acontecendo, o governo federal está participando não só dessa, mas de outras que estão acontecendo desde o mês passado, então o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele realmente, né, diz que o governo está comprometido, vai retomar o investimento em reforma agrária, né, como o Juquilho tinha dito no começo, é um compromisso do governo Lula, e é isso que o MST está fazendo, né? Eles falam desde o início, não importa que seja o Lula que ele tenha dito isso na campanha, que vai fazer reforma agrária. Se a gente não for para a rua e não pressionar, a gente sabe que não vai fazer, porque o outro lado faz a pressão. E é isso que eles estão fazendo, dizendo, olha, vamos cumprir a Constituição Federal, vamos fazer a reforma agrária, né? E fizeram essas ocupações aqui. Aqui no estado tem essa característica que é considerado o maior inimigo da reforma agrária, é a Suzano, né? A antiga Aracruz Celulose, que está aí com expansão de eucalipto, é impressionante. Todos os estudos nacionais, estaduais, mostram a voracidade, né, do deserto verde no Espírito Santo, não só mais no norte do estado, mas já indo para regiões montanhosas também, do sul, da região central. E assim, o eucalipto é o uso do solo que mais cresce no Espírito Santo, não tem nenhum momento que ele tenha parado, ele só expande, né? E as legislações são todas mudadas para facilitar isso, então agora pode plantar 1.000 hectares de eucalipto sem nenhum tipo de licenciamento ambiental, enfim, é um rolo compressor que está passando pelo Espírito Santo há 50 anos. Né? E as pessoas mais antigas lá do Sapê do Norte têm isso de viva memória, falam quando os correntões passaram, derrubaram tudo, e isso ficou para lá, não é um passivo ambiental que sequer é discutido, que sequer é assumido pela empresa, então se for colocar tudo dentro da lei, né, isso também já foi dito, a gente já disse isso no Século Diário, né, estudos também nacionais dizem que se não fosse o investimento pesado do Estado, a eucaliptocultura não teria subsistência financeira sequer, né? Imagina se você coloca na conta todo o passivo ambiental e social. Então, é um problema social, ambiental, fundiário, econômico, extremamente grave que nós temos no Espírito Santo e que nenhum governo em toda a história sequer arranhou isso, assim, né? Casagrande, o que ele está fazendo de diferente é, de fato, sentar para conversar com os movimentos sociais do campo. Há
houve um diálogo durante a campanha, e aí eles estão brigando para, olha, foi só na campanha, vamos retomar. Então, ele está retomando, quer dizer, colocou o Ramário para falar isso, vamos cumprir os protocolos. Então, tem pequenos avanços, mas é uma coisa muito superficial ainda, né? A estrutura econômica ainda está toda a serviço desse agronegócio tão impactante. Aí Tem uma vamos ver o que mesa vai dar. também, né? Uma mesa permanente Tem a sobre conflitos mesa, no tem a campo, mas mesa. assim, a coisa não anda. Eu acho interessante que quando o governo Bolsonaro entrou, né, o MST passa a trazer como principal reivindicação formação de assentamentos estaduais. Lembrando que os primeiros assentamentos do Espírito Santo foram feitos a nível estadual, não federal, que hoje é o INCRA que faz. Mas é possível também ter assentamentos estaduais. Foram na época do Jéssica Mata, anos 80, por início dos anos 90 surgiram os primeiros assentamentos. Então, como não havia perspectiva de conquista a nível federal, reivindicou-se e houve uma pressão maior sobre o Casagrande para mobilizar isso, porque uma coisa não exclui a outra, né? Porque você tem o INCRA e muitas terras devolutas são estaduais, né? Que estão hoje ocupadas pelo eucalipto. E agora a volta do governo Lula muda também bastante a conjuntura, a correlação de forças, né? O Paulo Teixeira, mesmo que está à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já foi feito o anúncio também da volta, o fortalecimento, né, de programas como o PNAE, de alimentação escolar, e do PAA, né, de abastecimento. O PNAE, na verdade, sai de 1,7 bilhão para 1,7 bilhão para 5,5 bilhões, né? Então, isso permite fortalecer a agricultura familiar, né? E permite porque não adianta só a terra, né? Terra, assistência técnica, condições de vida, educação, saúde, nos assentamentos. Então, é uma complexidade que precisa ser assumida tanto a nível federal como a nível estadual. E é uma coisa super inteligente. Além de ser um dever constitucional, é muito inteligente, né? Igual recentemente a gente fez uma matéria. Era um fazendeiro e agora são 100 famílias, né, produzindo alimento para si, para a cidade. Então, assim, é muito inteligente você fazer uma justiça fundiária, né? A gente vê no Espírito Santo municípios, regiões onde tem isso, onde as propriedades familiares não tem aqueles grandes latifúndios dominando, como a região serrana, Santa Maria de Jetibá, as pessoas são mais felizes, a educação tem melhor qualidade, enfim. Então, é uma coisa muito óbvia, mas o poder dessa empresa, no caso aqui é uma, né, é tão grande, né, ela mudou de nome 3 vezes, e a gente não consegue alterar a estrutura, assim. E tem o fato também de que hoje a maioria dos acampamentos do MST, o acampamento é quando se ocupa e se reivindica que seja transformado num assentamento, né, numa comunidade de fato, com essa estrutura toda. Os acampamentos estão, a maioria, em áreas da Suzano hoje, do MST, mas tem mais de 10 anos que não se faz um novo assentamento, que o acampamento não vira assentamento, ou se cria um assentamento. Então, assim, mais de 10 anos de reforma agrária paralisada no Espírito Santo. Isso é muito grave. Junquillo, você quer complementar algo aí para finalizar? E o pior é que se fazem os termos TAC, os termos de acordo, essas coisas todas, e esses acordos eles não são cumpridos na íntegra, são sempre cumpridos uma parte, não é? E quando eles são feitos, eles geralmente beneficiam as empresas, eles nunca beneficiam os assentados, né? Os trabalhadores, né? Entende? Ainda tem essa coisa que é muito grave. Porque se nós formos ver os julgadores, né, a mentalidade é completamente diferente, gente. A questão da terra tem não sei quantos anos e continua a mesma coisa. As mudanças são muito pequenas, os avanços são muito pequenos e significantes ainda no Brasil, em detrimento da agricultura familiar, como você acabou de dizer, né? E é um dinheiro que fica concentrado na mão de muito poucos, né? A gente deu uma matéria também onde isso foi desenhado, assim, né? Esse tipo de negócio, como era da celulose, do petróleo, do minério de ferro, do aço, são tipos de arranjos que ficam, assim, em volta da sociedade. A gente colocou isso, o desenho mesmo, assim. A sociedade capixaba aqui dentro e o dinheiro que esse pessoal gera fica em volta, ele não consegue nem entrar na sociedade. Então, é extremamente cafona, assim, né? É muito cafona acreditar que isso ainda funciona, que é assim que é moderno. Falar de modernidade, cara, mantendo um modelo econômico como esse é querer tapar o sol com a peneira, querer se enganar, assim, é bem ridículo. É dose. Bom, vamos passar então para a coluna de rolê, com as dicas culturais e de viagem. Nessa sexta-feira tem o último dia da Festa da Resistência Indígena na aldeia Tupiniquim de Caieiras Velha,
em Aracruz. E entre as atrações está a banda Casaca, que toca às 19 horas. E tem também ainda a Festa dos Povos Originários na aldeia de Irajá, também em Aracruz. Às 19 horas tem a apresentação dos Guerreiros Tupiniquim, seguido de shows musicais. Vai ter também comida típica, exposição de fotos e outras atrações. Então, finalizando aí, né, essa jornada, as duas aldeias tiveram 3 dias de atrações. Então, a aldeia de Queiras Velhas e a aldeia de Irajá tem programação nessa sexta-feira. Outra atração do feriado é o retorno do Femusquim, o famoso festival de música de botequim do Morro do Alagoano, em Vitória, depois de 6 anos da última edição. E a programação tem bandas de samba e chorinho. Na sexta-feira começa às 17 horas, no sábado às 19 horas e no domingo às 17 horas, que é o Dia Nacional do Chorinho, inclusive. Vai ser bem legal, né? Outro que está de volta, depois de 7 anos, é o Manguinhos Jazz and Blues Festival. Começou ontem, continua nessa sexta e sábado, com 18 shows musicais, oficinas voltadas para músicos e estudantes, cortejo de jazz à beira-mar, concertos didáticos, jazz para crianças e caminhadas ecológicas, entre outras atividades. Mais informações, a programação você vai encontrar no Instagram, @manguinhos_jazz e blues. Outra atração aí do feriado é o lançamento do livro infantil E se o Mundo Descostura, da escritora Aline Dias. Então, programação infantil bem legal, dia 23/4, domingo, a partir das 15 horas, na Escola Geração, que fica em Santa Lúcia, em Vitória. Vai ter contação de histórias, recreação infantil com a tia Esmeralda e show com bailinho da Banda Flor, além, de, é claro, do lançamento do livro, que vai estar disponível para venda lá. Para a semana que vem, temos terça-feira, dia 25, a apresentação da Orquestra Sinfônica da FAMES, que vai ter a abertura do coro sinfônico da FAMES e do coro Vox Vitória. Vai ser 19h30 na Igreja do Carmo, centro de Vitória, uma igreja muito bonita, um patrimônio histórico, vale a pena conhecer, e com música com certeza vai estar muito especial. A orquestra vai trazer no repertório desde obras de compositores como Mozart até a produção autoral capixaba do musicista Marcelo Rauta. Também na terça, 25 às 19 horas, tem o lançamento do livro Vir de Tão Longe, do jornalista e cineasta Vitor Graise. Vai ser na Mosaico Fotogaleria, localizada na Mata da Praia, uma série de fotografias e um diário de uma visita que ele fez a uma pequena vila no Líbano, onde ele foi recebido por parentes. Então, ele retrata o cotidiano de uma comunidade das montanhas libanesa, fala das crises políticas, problemas econômicos e efeitos sociais causados pela guerra civil na vizinha Síria. Estou muito curioso para ver também esse lançamento do livro do Vitor Graise. E falando do cinema, né, a programação do Abril Indígena do Cine Metrópolis, que nós já falamos no programa anterior, é um mês dedicado à reflexão sobre a cultura indígena de todo o país. Entrou em cartaz, na verdade, o filme Paraí, do Vinícius Toro, uma obra que conta a história de uma menina guarani que busca cultivar o milho tradicional, e a partir desse encontro ela começa a questionar seu lugar no mundo e as diferenças que a cercam. Essa é uma das dicas aí para o fim de semana ou para a semana toda também, né? Fica até a próxima quarta-feira a programação. E para quem gosta de ação e rock and roll, tem na segunda uma sessão única às 20 horas do curta-metragem Encruzilhadas do Caos, do Alexander S. Buch, excelente cineasta capixaba, conta a história de 2 metaleiros numa missão perigosa de fixar cartazes de um show de heavy metal, e eles enfrentam consequências dos seus atos quando profanam uma oferenda sagrada. Aí vai ter a sessão com presença do diretor, da equipe e exibição de um vídeo de making off. Para mais informações sobre o Cine Metrópolis, entre em cinema.ufs.br. Para terminar, a última dica cultural é a oficina de atabaque, que acontece 22 e 23 de abril, sábado e domingo. A oficina na Batida do Atabaque é organizada pelo Tambores Esperanças. Tem palestra e atividades envolvendo a montagem do coro e a afinação do atabaque, com muita musicalidade. Vai ter ainda sorteio de atabaques feito pelo mestre Wagner de Esperança, né, o luthier. O evento é gratuito, aberto ao público. É a mesma programação, sábado e domingo, né? Então você pode ir ou no sábado ou no domingo. E começa às 8h30 cada dia, termina no fim da tarde. Vai ser no espaço Cabana Quebra-Mar, que fica em Seara das Garças, Praia Grande, Fundão. Então já é a dica cultural do fim de semana. Você pode participar da oficina e aproveitar e pegar uma praia lá na... Não sei se já foram em Seara das Garças, uma região muito bonita, né? Aquela praia
próxima, né, a de Linda, Aracruz. linda ali. Então, bem tranquila, com alguns recifes, corais ali. Então, um lugar bacana para conhecer. As matinhas preservadas ali, é bem legal. Exato. Mata Protegida faz parte da área de proteção ambiental Costa das Algas. Então, vale muito a pena a dica. E aí, a gente termina aqui esse Papo de Repórter. Semana que vem, estamos de volta. Curta, compartilhe, comente e aproveite também para seguir nossos canais no YouTube, as plataformas de podcast, procura lá pelo Século Diário e acompanhe também diariamente seculodiario.com.br. Até mais. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.